Assuntos pesados ou algumas críticas sociais não é comum e nem normal em desenhos para crianças, já que o desenho é infantil e é super estranho ter esse tipo de coisa, mas My Little Pony foi contra todas essas crenças, já que o desenho abordou diversos temas sensíveis e críticas pesadas, mas claro que sutilmente, que nenhuma criança vai entender de primeira, mas depois quando você cresce, você começa a entender tudo que aquele episódio queria passar. E um dos temas que My Little Pony abordou foi o problema que os pais podem causar na sua vida em geral, que nós vamos falar especificamente no vídeo de hoje. Oi, Pinkies! Eu sou a Mari, sejam bem-vindos ao meu canal! Uma das coisas que sempre me incomodou em My Little Pony foi o fato da Diamond Tiara julgar e fazer bullying com as Kitty Crusaders constantemente pelos motivos mais bestas possíveis. Desde a primeira temporada, Diamond Tiara foi apresentada como uma personagem que só tá ali pra fazer bullying, criticar os outros, passar a perna em todo mundo. É como se ela fosse a Regina George daquele lugar. E eu me lembro que quando eu era pequena, eu odiava a Diamond Tiara por causa desse comportamento que ela tinha com as meninas, porque pra mim não tinha sentido. Na minha cabeça, ela era extremamente insuportável. Por mim, pra ela sumir naquele instante mesmo, sabe? Em um dos episódios que reforça mais ainda essa imagem que a Diamond Tiara apresenta pra gente, que no caso foi um dos primeiros episódios, se eu não me engano, que a Diamond Tiara aparece na série, que é o episódio Em Busca da Marca Especial, onde a Diamond Tiara aparece zombando das Kitty Crusaders por apenas elas ainda não terem sua Kitty Mark. Que eu sempre achei, tipo, muito chato da parte delas, sabe? Tipo, se ela não tem a sua Kitty Mark, tipo, isso não é problema seu, isso é problema delas. Não faz sentido você zombar elas por causa dessa besteira. E também tem outros episódios que reforçam mais ainda essa imagem que foi apresentada dela inicialmente no começo da série, que é o episódio Ponyville Confidencial, onde ela é editora do jornal da escola, e por ali a gente já vê como ela demonstra ser mandona e rígida com todo mundo na sala de aula. E é que a gente já percebe que ela ama ter poder e status, porque isso faz com que ela se sinta superior aos outros. Então, tipo, só o mínimo fato dela ser editora do jornal da escola, tipo, comandar ali o jornal da escola e tal, já é o suficiente pra ela ser chata e querer mandar em todo mundo logo de primeira. E todo mundo tem que ficar sentado, calado, ouvindo tudo que ela tá dizendo e aceitar tudo. Tem também o episódio As Pretendentes, da 4ª temporada, onde as Kitty Crusaders têm aulas semanalmente com a Twilight, para elas terem mais chance de conseguirem sua Kitty Marks. Então a Twilight sempre tava ali ajudando as meninas a conseguirem a sua marca, já que aparentemente elas sempre foram obcecadas por isso. Mas a Sweet Belle, com muita raiva pela Diamond Tiara ter provocado elas de novo, ela acaba falando que fala com a Twilight o tempo todo e que tem aulas quase que toda semana com ela. Por causa disso, a escola toda ficou sabendo e todo mundo começou a tratar as Kitty Crusaders muito bem, só porque elas falavam com a Twilight. E claro que a Diamond Tiara e a Silver Spoon não iriam ficar de fora. Elas tentaram se aproximar das Kitty Crusaders justamente por causa do interesse, mostrando ainda mais sua necessidade de status social. Mas agora vocês devem estar se perguntando o que a Diamond Tiara tem a ver com o assunto desse vídeo, sendo que até agora eu apenas relatei ela como uma menina mimada e mandona que só faz bullying com os outros. Mas isso porque tem um motivo muito mais profundo por trás pra ela agir desse jeito, que nada mais é que sua própria mãe. No episódio Em Busca da Marca Perdida, da 5ª temporada, mostra explicitamente a relação da Diamond Tiara com sua mãe, que não é tão boa quanto parece. O episódio começa quando o Pip começa a concorrer à presidência estudantil da escola, que estava acontecendo ali uma votação e tinha que ter pôneis pra concorrer, e o Pip, que era um dos alunos ali da escola, iria concorrer. E óbvio que a Diamond Tiara também não iria perder tempo e iria concorrer também. Mas acaba que ninguém vota na Diamond Tiara por causa do seu jeito rude de tratar os outros. Além também de que as Kitty Crusaders convenceram a todo mundo a ninguém voltar nela. Até a Silver Spoon, que era uma das melhores amigas da Diamond Tiara, que vivia grudada dela, ela não vota na mesma. As Kitty Crusaders perceberam que a Diamond Tiara estava desapontada com toda essa situação e elas vão ir correr atrás pra tentar ajudar ela. O que eu achei muito legal da parte delas, porque elas vão simplesmente correr atrás de ajudar uma garota que fez bullying com elas a vida inteira na escola. Poucas pessoas fariam isso. Isso realmente demonstra que elas têm um coração muito bom. Então as Kitty Crusaders descobrem que a Diamond Tiara não tem uma relação tão boa com sua mãe e que sua mãe só pensa em riqueza, status e aparência. E a Diamond Tiara deveria pensar o mesmo. No caso, a mãe dela exigia que ela pensasse do mesmo jeito. Por isso ela era tão rude com os outros, justamente para esconder o vazio que ela sentia dentro de si mesma e também para ela sempre se mostrar melhor e superior, porque era sempre o que a mãe dela falava pra ela, de que ela tinha que ser melhor em tudo e ser melhor que
todos. E as Three Crusaders viram que não valia a pena ficar contra a Diamond Tiara, já que não era culpa dela ela agir e pensar daquela maneira, porque a mãe dela ensinou a ela a ser desse jeito. Então elas começaram a ser legais com a Diamond Tiara, mesmo ela não reagindo muito bem no começo. Depois, no final desse episódio, a Diamond Tiara dá um sermão na própria mãe dela e tudo acaba bem. Ela meio que se redimiu e ela fica boazinha depois daquele episódio. Eu tenho que confessar que eu gosto muito desse episódio. Eu acho que esse é um dos episódios que eu mais gosto, que aparece as Three Crusaders. Porque assim, eu não gosto muito de episódios que são focados na Three Crusaders, mas esse em específico eu gostei bastante. E aparece também uma das minhas músicas favoritas de MLP, que é a Lie of Your Cutie Mark. E eu amo essa música de verdade, tipo, ela é muito boa. E eu acredito que o que esse episódio queria passar como mensagem é que muitas pessoas ficam cegas e mal com si mesmas por causa dos pais. Às vezes os pais atrapalham mais do que ajudam. E por mais que sejam nossos pais, nem tudo que eles falam pra gente é uma verdade absoluta. E que é importante ter nossos próprios pensamentos, princípios e nossa própria visão de enxergar o mundo. Eu não tô dizendo aqui que é pra vocês desobedecerem os pais de vocês, até porque isso é bem feio e errado, mas que não devemos basear a nossa vida toda no que os nossos pais dizem pra gente. Porque nem sempre vai se alinhar com nossos pensamentos e com a realidade que a gente vive. Meio que eu tô querendo dizer que cada um pode ter sua própria opinião, sabe? Não se basear na opinião dos outros e muito menos na opinião dos nossos pais. A maioria das vezes não vai condizer com aquilo que a gente sempre acreditou. Mas enfim, Pinks, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários do que vocês acham sobre esse episódio. Se vocês gostam desse episódio, qual é a sua opinião sobre isso tudo. Coloque aqui embaixo a opinião de vocês sobre esse assunto. Eu leio todos os comentários e respondo assim que eu posso. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Mas é isso! Até a próxima! It's a game I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you